Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez está sintonizado nesta manhã. Estamos tendo a grande alegria de poder estarmos juntos mais uma vez nesta manhã, manhã de sábado, aqui ao vivo. Você que está na reprise, você que está também nos assistindo em outra plataforma, seja lá no YouTube ou no Instagram, posteriormente. Muito bem-vindo mais uma vez um estudo interativo na Palavra de Deus. Você que está comigo, nos assistindo e também nos ouvindo pelo nosso aplicativo, pelo Deezer, pelo Radios.net, nesta manhã mais uma vez, para juntos, sim, apreciarmos de um bom café, o meu aqui já está preparado, e estudar a Bíblia em conjunto. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu café, senta aí, tira esse momento para você estudarmos juntos, e já vou dando para você o texto que nós vamos hoje estudar mais uma vez. O texto que temos é Romanos no capítulo 13. Este final de semana, capítulos 13 de Romanos. Se você que está chegando agora e não tem acompanhado os demais capítulos, está tudo lá no canal da Pense Nisso, no YouTube. Então, aproveite e assim mesmo faça o seguinte: assista posteriormente em outro momento, seja até mesmo no canal da Pense Nisso, ou até mesmo você pode assistir lá no próprio Instagram da Pense Nisso. O da semana passada já está no Instagram, já está agora sendo reproduzido também no YouTube, ok? Então não tem desculpa, não tem por que você não estudar conosco a Palavra de Deus, tá bem? Vamos juntos, está chegando aí conosco, então já está a Nara Beatriz, bom dia para você, Nara, bom dia, o Clayton Plummer também, muito bom tê-los, e aqueles que estão conosco também em nossa web rádio, nos ouvindo agora. Temos pessoas ouvindo lá no meio da lavoura de fumo. A Reginalda disse que estaria trabalhando e ouvindo o Café Teológico desta manhã. E nós sempre vamos lembrando, eu estou aqui com o meu café preparado. O nosso programa Café Teológico tem um oferecimento do Frutinisso Café, que tem uma coleção de bons cafés sempre lá, para que você também possa apreciar, conhecer e, por que não dizer, tomar um café de qualidade. Sim, está aqui em minhas mãos também o café KG. Se você quer adquirir, vá até a nossa página lá no Instagram e você pode fazer o seu pedido direto lá. Nós temos a opção do café em grãos e café também moído já. Faça o seu pedido. E a grande novidade agora é que o Frutinisso Café tem a sua marca própria. O café que é moído e embalado aqui em Canguçu, para você onde quer que você esteja aqui nos assistindo ou em qualquer lugar deste Brasil, nós vamos entregar para você. Você quer experimentar e conhecer? Então vem comigo, nós vamos também lhe atender. Seja lá no Instagram, você pode ir na loja da Pense Nisso também, que é pensenissoteologica.com/loja, ou você pode entrar direto no WhatsApp e mandar um WhatsApp para nós, 53999-014822. Experimente esta maravilha, você não vai se arrepender e vai querer continuar tomando esse café especial, um café arábica puro, um café que vem lá das montanhas do Espírito Santo, o KG, mas tem também outros pedidos que você pode fazer lá de outros cafés, tá bem? Então fica aí o incentivo para você. Elda Dário Cruz Charles Robos está conosco. Bom dia também Raquel, Etelmo e o Ivo, bom dia Vanderlei Soares, bom dia para vocês aí. Estamos aqui em mais um programa desta manhã, você que nos assiste aí, você que está conosco, aproveite para compartilhar já esta live com seus amigos, com os seus conhecidos. Você pode compartilhar diretamente no Face, você pode compartilhar também em o seu grupo no WhatsApp. Só pega o link aqui no Face, joga para lá, vamos atrair mais pessoas e você também vai fazer e dar a grande oportunidade de outras pessoas conhecer a palavra de Deus. Como eu disse a você, nós temos hoje, para este dia, o estudo de Romanos, capítulos 13. Hoje nós vamos falar de, vamos dizer, 3 assuntos que, na verdade, eles se entrelaçam, que é obediência às autoridades, o amor que devemos uns para com os outros e também a nova vida, o viver na luz do dia, que Paulo fala aqui. É interessante observar que, por mais que muitas vezes nós usamos muito a carta de Paulo aos Romanos para falar sobre justificação na fé, como eu disse semana passada, nós temos aí o quê? Nós temos o seguinte, o texto,
a partir do capítulo 12, ele vai falar muito sobre a nova vida em Cristo, a vida santificada, o que a justificação fez na nossa vida, e é importante que você também fique aí comigo para que você possa crescer nesse conhecimento. Se nós fomos justificados pela fé em Cristo, nada daquilo que fazemos ou até mesmo oferecemos é considerado como pagamento, então agora nós somos chamados a viver em novidade de vida. Então, faça isso também. Fique aí comigo, você vai crescer em conhecimento no dia de hoje para que possa também aplicar isso na sua vida. Porque, sem dúvida, é de grande proveito a todos nós. Ok? Maria Andréa Soares também conosco, bom dia. Vamos aqui atualizando, estou abrindo aqui a página do Facebook para que também possa compartilhar com os meus lá em nossa página pessoal, a página que cada um de nós tem o seu perfil, e você pode sim compartilhar também. Café Teológico todos os sábados ao vivo, posteriormente o mesmo fica sendo transmitido lá no Instagram, como vocês viram, e também nós temos no próprio YouTube, que está tudo lá, se você quer rever, até mesmo as servas que vão se preparando agora para o congresso, dia 19 de novembro, fique atento para quê? Para que você também possa ter o conhecimento para realizar o teste de eficiência. Então, talvez você não lembre que foi estudado lá no capítulo 1, mas você pode rever, basta você entrar lá no canal da Pense Nisso e fazer o seguinte, você pode assistir novamente, o que é muito legal, né? Isso a plataforma digital ela nos dá a grande oportunidade também para assim fazê-lo, ok? Então, fica aí o incentivo para você. Muito bem, compartilhado, está aqui compartilhado, muito bom. E nós vamos aqui também cumprimentando. Simone Timo está conosco, bom dia minha querida, Deus abençoe. Quem está conosco também, aí de Cláudio Schwartz, dizendo bom dia pastor, estimo, pronto para o congresso. Então, Romanos, isso aí, está estudando Romanos conosco. Então vamos lá, quem está conosco também na nossa plataforma, ou seja, em nossa web rádio, vamos dar uma atualizada aqui, nós já vamos iniciar o estudo, tá bem? Para que a gente possa também. Enquanto isso, vai pegando a sua Bíblia, abra aí, é importante você ter junto consigo a Bíblia, para também analisar. Como já fazia os cristãos de Bereia, eles pegavam a Bíblia, examinavam se de fato aquilo que os apóstolos estavam pregando era aquilo que está na palavra de Deus. Então você é convidado a abrir a sua Bíblia aí consigo, tá bem? Vamos atualizando aqui, quem está conosco, temos ouvintes em Porto Alegre e aqui em Canguçu pela nossa web rádio, um abraço aos nossos ouvintes, ok? Então vamos lá, nosso texto já está em mãos, Romanos capítulos 13. Romanos 13, então, vai iniciar dizendo assim, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Muito importante a gente pegar esse texto e começar a analisar sempre na ótica divina, aquilo que o próprio texto nos chama a fazer. Por quê? Quando Deus ele cria a autoridade, ele cria com o intuito de colocar ordem e decência na humanidade. Imagine a humanidade sem ter uma ordem, sem ter ordem, obviamente não vai ter decência. Não é à toa que todos nós, quando nascemos, nós nascemos em uma família, para que nós possamos assim aprender o seguinte, que pai e mãe são pessoas que Deus nos deu em nossa vida para nos orientar, educar e especialmente educar os melhores e maiores princípios de um cidadão de bem. E falando agora como cristão, para que a gente aprenda também que, em primeiro lugar, a autoridade máxima é Deus. Podemos assim dizer, em segundo lugar, Deus colocou os nossos pais, pai e mãe. E poderíamos descer um pouco essa escadinha e lembrar o quê? Nós temos, então, em terceiro lugar, a autoridade no mundo seriam os nossos professores, pastores, aqueles que nos ensinam. Eles estão, poderíamos dizer, abaixo até mesmo dos pais. E se
descemos mais um degrau, eu gosto de lembrar que tem as outras autoridades civis, que a gente chama, são os nossos governantes, são aqueles que estão na sociedade para também colocar ordem e decência na sociedade. Até mesmo os governantes, os policiais, por aí vai. Lembramos-nos sempre, quem coloca essa ordem, se nós chamamos da ordem da criação, é o próprio Deus, para que possamos sempre lembrar, quando nós obedeçamos às autoridades, nós estamos obedecendo àquele que está acima de todos, o próprio Deus. Então, quando Paulo está chamando esse povo lá em Roma, que estava sob o domínio romano, eles nunca estavam sendo partidário, ou até mesmo ele nunca estava defendendo um lado ou outro, ele estava sim falando a causa de Deus. Porque toda autoridade, independentemente de quem quer que seja, por mais que você não concorde, não goste, ela está lá porque Deus assim o quis. E o interessante é que Deus, até mesmo num país democrático, onde todos nós vamos às urnas eleger até mesmo os nossos governantes na esfera civil, lembremos-nos que estes que lá estão, Deus os colocou. E ele usou às vezes o seu voto para também que lá estivesse. E qual é o nosso dever como cidadão ou como cristão, acima de tudo? É obedecer às autoridades. Na época em que Paulo escreveu isso aqui, as autoridades civis, elas não eram assim, aquela que todo mundo gostava, muito pelo contrário. Vários impostos eram pagos aos governantes e eles pagavam por opressão mesmo, porque eram obrigados. Mas mesmo assim, Paulo vai lembrar o princípio da criação, a ordem, a autoridade. Eles foram colocadas por ele. Ninguém está em um cargo de autoridade se Deus assim não quis. E isso é importante que a gente aprenda isso. E aprenda o princípio que está acima de tudo. Por mais que você não concorde, mas você é chamado a respeitar. E esse respeito, ele soa de uma forma cristã, para que a gente saiba também que está lá porque Deus assim o quis. E Deus usa de uma forma benéfica ou até mesmo não só para beneficiar o seu povo, às vezes até mesmo para punir. Como a gente sabe pela história, muitas vezes nós vemos Deus usando as autoridades até para punir. E isso ele fez no decorrer da história, quando ele faz o seguinte, quando ele usa governantes pagãos para até mesmo punir o seu povo que estava sendo rebelde. Vamos lá, cumprimentando a Vanise Treichel, está conosco também o pastor Giovanni Imich. Um abraço, meu querido, bom dia a todos, Deus abençoe. Estamos aqui com o nosso Café Teológico, estudando Romanos capítulos 13. Abra sua Bíblia e senta aí comigo. O versículo 2, assim diz: assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o próprio Deus, e os que agem deste modo serão condenados. Então, o peso desta palavra é que se você bate de frente contra a autoridade, até mesmo isso vale dentro de casa, quando os filhos não obedecem aos seus pais, ou se revoltam, criam inimizade dentro de casa, a gente acompanha isso com muita frequência. Lembre sempre, você que é filho e tem os seus pais que às vezes você não concorda, eu e todos nós que já estamos na idade adulta, a gente já foi jovem, muitas vezes a gente não concorda com nossos pais quando eles nos reprimem, quando eles nos policiam, quando eles fazem tudo isso para o nosso bem. E acontece que às vezes a gente se revolta contra os pais. E aí a gente lembra de novo aquilo que a Bíblia diz, que lá está, os nossos pais estão abaixo de Deus. Deus os colocou para nos ensinar o que é bom. E é importante a gente lembrar mais uma vez, se os nossos pais estão lá, e mesmo que eles vão falar alguma coisa que nós não concordemos, é para o nosso bem. Eu nunca vi nenhum pai falar alguma coisa que era para o mal dos seus filhos. Eles falam e às vezes restringem até algumas coisas para o próprio bem. E isso a gente precisa aceitar com muito carinho, porque eles estão lá em nome de Deus. Às vezes os pais nem veem essa amplitude na vida dos filhos, que eles representam aquele que é todo-poderoso, está acima de todos, o nosso próprio Deus. E isso é importante num contexto onde que muitas vezes nós não vemos isso. Lembrar de que você é uma autoridade, ou você é pai e mãe, você está em nome de Deus.
falando e representando Deus na vida dos filhos ou na vida do mundo de uma forma geral. Também Arnaldo Schroeder, bom dia. Bom dia também Denise Schelling-Wege, que está conosco também. Então, quando nós revoltamos contra eles, estamos revoltando contra o próprio Deus. Isso é muito importante. O texto fala isso diretamente. E aí, por que Paulo, de novo, ele faz isso? Ele escreve a partir do capítulo 12 até o final, onde nós temos um texto que inicia falando por causa da grande misericórdia divina. Olha que bonito. Qual é a causa de nós fazermos e sermos aquilo que o texto nos chama aqui a fazer? A causa é porque da grande misericórdia divina que Deus teve para conosco. Então, a motivação de que eu vou ser obediente às autoridades, por mais que eu não concorde com elas, e isso é pessoal de cada um, lembre, nós servimos a um Deus que está acima de todos. Então, e nós aprendemos o princípio da criação, que Deus acima de todas as autoridades estão abaixo deles para representar Ele no mundo secular, dentro de casa, na família e por aí vai. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Então aqui tem a questão de que quem anda irregular no mundo secular ou no mundo civil, ele precisa ter medo daqueles que governam, porque provavelmente eles vão lhe punir. Nós sabemos que nós vivemos debaixo de muitas leis no mundo e estas regem a vida para que haja decência e ordem, aquilo que eu falei lá no início. Quando nós andamos fora da lei, não espere ser elogiado por causa disso. Não espere que alguém vá passar a mão na cabeça. Mas você precisa temer, diz o texto. Porque se é para haver ordem, então precisa obedecer às leis. E um cristão, ele sabe disso. Ele não faz isso simplesmente porque ele vai ganhar alguns pontinhos com Deus, mas ele faz isso porque ele está servindo um Deus que primeiro nos serviu. E isso é importante a gente lembrar quando a gente é súdito e quando você também está em um cargo de autoridade, para que também lembremos daquilo que nós somos chamados a fazer como autoridade ou como também aquele que precisa obedecer às autoridades. E não há ninguém nesse mundo que não tenha uma autoridade que está acima de si. Para começar, dentro de casa, os pais estão acima dos filhos. No mundo, os governantes estão acima de nós, o povo, né, o cidadão. E isso a gente precisa sempre lembrar. Nós estamos todos sujeitos a autoridades. De uma forma geral, não há ninguém que escape disso. Vamos adiante então com o nosso café teológico. Estamos em Romanos capítulo 13, você que chegou aqui depois, Romanos 13, e nós temos então, nós temos o versículo, vamos atualizar aqui para você, Romanos 13, versículo ainda 4 aqui. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. O que a gente aprende é o seguinte, que se a autoridade está em nome de Deus, elas podem também punir por meio até mesmo da espada, que nós chamamos isso na teologia do governo, os dois reinos, né? O poder secular, os governos, eles têm poder para fazer ou aplicar a punição aos transgressores da lei. Se você teme isso, é porque você anda irregular. E eles podem fazer isso em nome de Deus. Nós, pessoas comuns, que não têm autoridade, nós não podemos fazer justiça e até mesmo vingança, porque isso pertence a Deus e Deus deu cargos a pessoas na sociedade para assim fazê-lo. E é isso que o texto aqui, Paulo está dizendo aqui. As autoridades têm poder para castigar ou até mesmo, como diz, usar a espada. Poderíamos voltar ao texto original e é isso que está dizendo ali. Porque eles estão a serviço de Deus e traz o castigo deles sobre os que fazem o mal. Se você é um anti-lei ou um antinomista,
que não gosta das leis que regem o mundo, então você precisa temer. Do contrário, você fica tranquilo, você é livre. Às vezes a gente pensa assim, que a liberdade ela está simplesmente no fato de que nós estamos sem lei. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. O mundo que quer liberdade, ele precisa viver nas leis que regem. Deus é aquele que primeiro criou as leis para que haja ordem, proteção, para que haja também cuidado de sua criação. E isso ele faz desde o início. A lei de Deus ela é eterna, ela sempre existiu para que a criação possa viver em paz e ter a sua liberdade diante daquilo que Deus quer. Às vezes, jovens pensam assim, não, eu estou debaixo de muitas leis e por isso eu estou sendo reprimido. Mas lembre-se, quando você tem lei, é para o seu bem, é para a sua proteção. Então, quando a gente olha para os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são para isso. Esse não ali, ele está de uma forma muito pedagógica, quando Deus diz para a proteção do ser humano de uma forma geral, do seu corpo, da sua vida e também da sua vida espiritual em relação com Deus. E isso nós temos o seguinte, no versículo 4, então, se você anda fora da lei, não espere coisas boas, porque a autoridade está aí para punir aqueles que andam fora da lei. Versículo 5, é por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. A consciência que está registrado a lei de Deus, mesmo que em parte nós a perdemos quando o pecado entrou no mundo, mas em parte você sabe, até mesmo aquele que não estuda a lei de Deus, ele sabe que matar, isso é errado em todas as culturas. Roubar da mesma forma, porque na nossa consciência ainda está vestígios da lei de Deus que está em nós. E pela sua própria consciência você sabe aquilo que aparentemente você precisa seguir. Caso você não faça aquilo que a tua consciência acha melhor, então sim, você pode temer ao castigo. E esse castigo, às vezes, não é direto de Deus, vai lançar um raio sobre você, mas como foi dito aqui, Deus usa as autoridades para punir ou castigar aqueles que estão fora da lei. E a gente pode usar, às vezes, aqui a gente pode dar uma pincelada naquilo que antes eu falei. Às vezes as autoridades cíveis, que são, às vezes nem creem em Deus, estão fora daquilo que nós conhecemos, elas são usadas por Deus para punir os transgressores. Então, mas a autoridade, ela nem crê em Deus, não faz aquilo que Deus gostaria, mas ela está lá em nome de Deus, então não se assuste, ok? Não se assuste quando elas vêm para a punição. A Neiva Helvig está conosco, bom dia. Vanise Trecho, eu já cumprimentei. Também Suzette Becker, bom dia, um grande abraço para vocês aí. Versículo 6, olha aqui a menção de impostos agora. O povo lá em Roma, eles também viviam sob a opressão de muitos impostos. Impostos pagavam era alto. E isso, Paulo ele não defende que não se deva pagar impostos, por mais que era às vezes orbitantes os valores que se pagavam. Ele vai dizer assim, é por isso que vocês também pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. E aí a gente lembra o que Jesus diz, né? Jesus fora questionado, devemos pagar imposto a César ou não? E Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente observa então quando Jesus, ele nunca foi contra aquilo que as autoridades seculares fazem, mas sim que nós como cidadãos e primeiramente cristãos deva seguir, porque tem um princípio de tudo. A autoridade está acima de nós e sim, elas estão para o serviço em nome de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. E aí nós temos a grande questão, mas se os impostos forem altos demais, aí a gente precisa recorrer por outros meios. Não significa não pagar, é reivindicar para que isso também seja
ou seja, os impostos sejam repensados, enfim. Mas o não pagar não é a via que o cristão segue, mas sim ele precisa se sujeitar diante daquilo que nós aqui estamos vendo. A outra via que poderíamos dizer é as manifestações pacíficas que a gente pode fazer até mesmo de forma digital, recorrer, enfim. Isso, de novo, a gente precisa lembrar como cristão de bem, em nome de Deus, nós não temos, e ainda mais um país democrático, onde a gente precisa apenas acatar, mas a reivindicação pacífica, ela também ela é bíblica. Por que não? Nós não estamos aqui para desprezar ou fazer guerras, de forma alguma. Nós estamos aqui para obedecer às autoridades, porque elas estão em nome disso. Quando elas fazem aquilo que oprimem, e a gente precisa, de novo, como cristão, falar a eles o que é a vontade de Deus. E aí, talvez, mexe muito conosco, porque muitos não têm coragem de chegar a uma autoridade secular e dizer, olha, você está amando de Deus aqui, e você está fazendo o quê? Aquilo que diz o versículo 6. Pois todas as autoridades cumprem os seus deveres. Qual é o dever? Cuidar da criação. Esse é o dever de um governo, de uma autoridade. Agora, se eles estão usando essa autoridade de forma errada, é importante a gente lembrar isso a eles. E o cristão ele tem que fazer isso. Nem sempre nós o cumprimos também com a nossa missão de avisar isso às nossas autoridades. Por medo, por desleixo, enfim. Mas isso é até mesmo de recorrer de uma forma pacífica, ou uma manifestação pacífica. O versículo 7, portanto, paguem ao governo que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Lembremos mais uma vez, por que o cristão faz isso? Para ser moralmente correto? Para receber o céu? Não! Ele faz isso porque Deus já deu o céu. Deus já fez tudo. E agora nós somos chamados a viver dentro da vontade de Deus. E aí é triste quando a gente vê pessoas que, mesmo sendo cristãs, não vivem na vontade de Deus. E quando a igreja, às vezes, até mesmo deixa de pagar os impostos, sonega, enfim. Isso, então, a gente tem que repensar se ainda a gente carrega o nome de cristãos. A igreja tem que dar exemplo. Não porque ela quer viver uma vida moralmente correta, para aparentar, mas sim porque ela serve a um Deus que colocou autoridades para governar e reger todos os povos, né? E ao versículo 8, a NTLH, aqui ela traz um subtítulo que diz assim, amar uns aos outros. E em si está ligado com o princípio que a gente está falando aqui desde o versículo 1. Não fiquem devendo nada a ninguém, a única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. A dívida que eu e você nós temos, ela não deva ser nada a não ser o amor. O amor nós sempre estamos devendo, ou seja, a gente sempre pode amar um pouco mais. E o que ele está falando em si? Aquilo que nós vamos ver até o final do versículo 10. Quem ama, cumpre a lei. Quem não ama, não cumpre a lei. Está ligado, o amor com obediência. Porque se você ama, Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova de que nós amamos a Jesus, nós seguimos a sua vontade. E isso é um desafio, sem dúvida, porque nós somos pecadores, ainda o pecado luta contra nós e essa luta deve ser travada em todos os dias. Como diz Lutero, cada dia mais nós precisamos afogar o velho homem. E esse velho homem nos impede de que às vezes nós vivamos a vontade de Deus. Ele luta contra nós todos os dias. Ele luta para que você não cumpra a vontade de Deus, que você desobedeça as autoridades, que você sonega impostos e por aí vai. Mas veja bem, se você ama a Deus, você lembra que a autoridade máxima é Deus. Depois vem os pais, professores, os governantes, enfim. Então, se você ama, você cumpre isso. Agora, em si, a raiz de todo o problema é nós não amamos como Deus gostaria e deseja. E esse é um grande problema social. Não tem amor.
E também a gente percebe que esse amor está cada vez mais esfriando. Quem ama os outros está obedecendo à lei, diz o versículo 8 ainda. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Esse princípio de tudo está lá atrás, em Levítico 19, 18, onde o texto, as pessoas já sabiam isso, de cor e salteado. O que elas precisavam fazer? Amar. Parece simples, né? Mas não é. Não é para ninguém, porque nós somos inclinados ao mal, a não amar, a amar em partes. E aí a gente vê de novo essa luta que precisa ser travada dentro de cada um de nós. Se a autoridade ela está em nome de Deus, eu preciso obedecê-la porque eu amo a Deus, e não eu amo aquelas autoridades simplesmente, eu amo a Deus. E se eu tenho essa dívida, é uma dívida impagável, nosso amor sempre não é perfeito, ele é incompleto, nós temos essa dívida de amar. E quando você ama, você vai estar vivendo a vontade de Deus. Todos os mandamentos estão ligados em um só. Ame os outros como você ama a você mesmo. A pergunta: você faz mal a você mesmo? E às vezes você faz. Significa que você não se ama. Porque quando você se ama, você se cuida. Cuida da sua vida espiritual, você cuida da sua saúde, você cuida da sua saúde emocional. E isso tudo está interligado ao amor, a gente chama amor próprio. E às vezes sou estranho quando tem muito amor próprio. Não, o amor próprio ele é benéfico. Quando você se ama, você se cuida. E se você se ama, você não somente se cuida, mas também você é chamado, assim como você se ama, a amar os outros. E quem ama, cuida. Sinônimo, poderíamos dizer, de amor é o cuidado. Cuidado para com todos. Observamos o que temos no versículo 10. Então, Romanos 3,10 nós estamos aqui. Quem ama os outros não faz mal a eles, portanto, amar é obedecer a toda a lei. Então, se você tem uma coisa que você tem que levar para casa hoje, pensar sobre isso, eu ainda estou amando, eu amo o suficiente, aí você vai chegar à conclusão: não, eu não amo o suficiente. Então, é essa dívida que você tem. Não fique preocupado simplesmente com a lei, esta lei, tantas leis tem que cumprir. Não. Se você ama, você busca viver a lei, ou cumprir a lei. Do contrário, faltou amor. E a gente vê de novo, quando a gente volta para os mandamentos divinos, os 10, que parecem sendo tão poucos, no entanto, se nós não amamos a Deus, nós não o temos como Ele, o único Deus. E às vezes a gente troca isso. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Quando você não ama a Deus, você não cuida do nome dele, e por aí vai. O terceiro mandamento, o amor a Deus, é você ter exclusividade para santificar um dia, para ouvir a sua palavra, e por aí vai. E os demais também. Faltou amor, esbarrou em todos os mandamentos. Porque amar é obedecer a toda a lei. E aí o versículo 11 em diante vai falar que o cristão é chamado de viver na luz do dia, não nas trevas. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. O Paulo ele faz um link com o fim dos tempos, ou seja, lá naquela época, isso era nos primeiros anos da era cristã, já estava sendo dito e pregado: nós estamos chegando ao fim dos tempos. E ainda hoje nós continuamos com a mesma mensagem. E isso é importante a gente sempre lembrar, que cada dia que vivemos é um dia a menos, não um dia a mais, para a volta de Jesus. Então nós somos chamados a lembrar sempre em que tempo nós estamos vivendo. O tempo é de acordar. O texto diz isso: chegou a hora de vocês acordarem. Parar de ficar dormindo. Porque uma pessoa que dorme, ela não está em vigília. Ela está dormindo, ela está inconsciente, poderá ser pega de surpresa por um bandido, por um assalto, por qualquer pessoa que está com intenções maléficas. Nós, de uma forma
espiritual, nós estamos chegando ao fim. Ao fim de quê? Da existência da humanidade, onde Deus virá colocar um fim nessa história de pecado. E Jesus volta para restaurar a humanidade e nos levar para viver por todo sempre com Ele. E aí nós somos chamados e lembrados de fazer o quê? A acordar e ficar em vigilância. Como Jesus disse, vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que vem o vosso Senhor. E aí nós seguimos lá o texto. Acompanhe sua Bíblia. Pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Cada dia está mais perto. Então não espere para amanhã para se dedicar às coisas de Deus, para ouvi-lo, para amá-lo e para cumprir com a sua vontade. Ah, vou fazer isso amanhã. Não é hoje. Amanhã você nem sabe se a gente vai estar aqui ainda. Então está mais perto do que antes. Então, se tem algum dia que você tem que amar mais as pessoas, é hoje, não é amanhã. Se você está com ódio em seu coração hoje, é momento de repensar e dizer assim, hoje eu preciso amar mais aquela pessoa que eu não estou conseguindo engolir, que eu tenho ódio. Porque se eu não estou fazendo isso, o que está acontecendo? Você está perdendo tempo. E como eu sempre digo, perder tempo é perder dinheiro. Lembre-se, nós somos chamados a viver o amor hoje. Se tem uma dívida, é esta. E quando você vive o amor, você também está acordado, está atento. A noite está terminando, diz. O dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão. A noite da história da humanidade está terminando, então acorda, gente. Acorda para a vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão, ou seja, as coisas escondidas, aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que é contra as leis que regem o mundo. Para de fazer isso. E peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Quais são essas armas? A gente lembra lá também Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 8 a 11. As armas que Deus dá. Confira lá depois o texto. Para lutar contra as trevas, as obras das trevas. Vivamos decentemente com pessoas que vivem na luz, ele diz. Na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. E era o que estava acontecendo, se a gente lembrar do contexto, primeiro século, da era cristã, Roma estava cheio de problemas, talvez pior do que hoje. Roma estava havendo muitas farras, bebedeiras, orgias. Então não é à toa que ele escreve isso. Vamos parar com esse negócio de imoralidade, de brigas, ciumeiras. E parece tão atual quanto hoje isso aí. Porque se você está na luz, vivendo na luz, você é chamado a abandonar isso. Porque isso não mostra que nós amamos a um Deus que fez, nos criou e nos chama a servi-lo e um dia virá nos buscar, porque Ele já nos salvou. Lembre-se, nós não vamos fazer isso porque nós queremos um lugarzinho no céu. Nós já ganhamos e, em resposta ao amor de Deus, nós vamos tentar viver a sua vontade. Amando. Versículo 14. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. A velha menção que eu disse é lutar contra a natureza humana. Todos nós, todos os dias. Contra o ódio, contra a indecência, contra, às vezes, o não cumprimento das leis cíveis, onde nós muitas vezes vemos nas pessoas, lá em cima eles roubam tanto, nós aqui só roubamos um pouco. Ou seja, então nós estamos sendo tão pecadores quanto. E não é questão de quantidade, mas assim, é ser pecador. Luta contra isso. E essa luta é até o final da vida. Até o final da vida, lutar contra a natureza humana de vocês, que muitas vezes quer fazer o quê? As obras das trevas. E as obras das trevas é não amar como Deus deseja.
E esse amor, como foi dito lá, tem as qualidades de Jesus Cristo, que foi capaz de amar ao ponto de morrer. E este é o desafio. A nova vida, ela nos chama a sair da zona de conforto, a viver de uma forma diferente daquilo que nós somos acostumados, até mesmo se você ainda vive nas obras das trevas. Porque em si está faltando amor. E se está faltando amor, volta de novo aquilo que eu falei lá em cima. Se você não ama, você não cumpre a vontade de Deus. Agora, se você ama, você procura viver a vontade de Deus. Sem dúvida, isso é um puxão de orelha a todos nós que sempre temos uma dívida. Qual é? Está faltando amor na vida não é amor simplesmente para uma pessoa, mas um amor social, eu poderia dizer, de a gente viver aquilo que Deus nos convida a também viver. Então, viver na luz é isso, abandonar aquilo que as pessoas fazem escondido. E este é o convite, então, do capítulo 13. Primeiro, quem recebeu a bênção da salvação, que sabe daquilo que Deus fez lá na cruz, que conhece Jesus, ao ponto dele morrer por nós na cruz, esse tenta viver a vontade dele. E todos os dias, lembramos sempre, melhor do que ontem, pior do que amanhã. A vida cristã é evolução. Por isso que diz ali, se tem uma coisa que vocês estão devendo, é de amar uns aos outros. Sempre nós estamos com essa dívida, está faltando às vezes mais amor. Nas relações, em família, nas relações da vida social, nas relações da vida da igreja e por aí vai. Então, em si, você percebeu que tudo está interligado. Não dá para separar isso. Porque vida cristã é isso, que a gente acabou de ouvir aqui. Então, meus queridos, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, interagir comigo sempre será muito bem-vindo. Obrigado também por aqueles que deixam o seu comentário em nossa live, seja o seu bom dia. Também cumprimento aqui a Giovana Tim. Bom dia, que está conosco. É importante você compartilhar isso para que a gente lembre sempre aquilo que nós somos chamados a viver e também, de uma forma geral, somos instigados a amar um pouco mais. Certo? Então é isso, nós tínhamos capítulo 13 hoje de Romanos. Compartilhe com os seus e sempre cresça no conhecimento da palavra de Deus. Este assunto aqui é um assunto sim pesado, porque pouco se ouve falar disso aqui. O que Deus espera de nós como cidadão, ou como cristão nesse mundo, está aí. A partir do capítulo 12 em diante, a gente vai seguir falando sobre isso nos próximos programas. Então lembre-se, Deus espera sim algo de nós. Isso é muito importante que a gente lembre disso. Não porque se você fizer isso, Deus vai te salvar. Não, você faz isso porque Deus já fez algo e mostrou o seu amor por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o princípio da vida é isso. Você faz o que faz porque tem uma causa que motiva você a fazer. O amor de Cristo nos move, ele é a força motriz para amar também um pouco mais. E o amor, como foi dito lá, quem ama obedece à lei de Deus. Se você não obedece à lei de Deus, está faltando amor na vida. Certo? Ficamos por aqui então, desejando a todos um rico dia, bonito sábado hoje para você que nos assiste ao vivo. Compartilhe com os seus, é importante, isso demais. Servas, vamos se preparando, está chegando novembro aí para o seu congresso, onde vamos fazer muitas perguntas sobre o livro de Romanos, tá bom? E lembrando também, permaneça com a nossa programação aqui em nossa web rádio, agradecendo aqueles que estão conosco também nos ouvindo, em Porto Alegre, aqui em Canguçu também. E agora às 11 horas tem o programa Culto Doméstico com o pastor Welton Zarnot, meio-dia mensagem de esperança, à tarde tem uns 5 minutos com Jesus, 18 horas tempo de refletir, depois segue com o Arno Stur, trazendo o Ima Luster na língua pomerana. Amanhã, mais uma vez, tem o Pense Pomerano às 9, 10h03 tem Hora Luterana, trazendo para você um tema muito interessante com o pastor César Rios,
lá do Rio de Janeiro, ele vai falar sobre igreja não é empresa, igreja é uma comunidade onde Jesus está e é o cabeça. Fique ligado amanhã às 10h03, não perca. À noite tem o programa com o Arthur Tchazu, que será o nosso palestrante, então, no congresso. Então, fique ligado, o assunto é às 19 horas. E às 21 horas, tem o programa Encontro com as Profecias, Hamilton Menezes, encerrando o Domingão da Pense Nisso. Fique ligado, tem um tema muito interessante amanhã à noite, às 21 horas. Ouça e cresça conosco em conhecimento na Palavra de Deus. A você que ficou comigo, muito obrigado e Deus abençoe grandemente a todos. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.